Oi, tudo bem com vocês? Meu nome é Jandernay e eu estou entrando aqui mais uma vez para que nós possamos conversar um pouquinho sobre o transtorno de personalidade narcisista. Mas antes disso, meu querido, minha querida, não se esqueça de estar dando o seu joinha, o seu like. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito e acionar o sininho das notificações para você ser lembrado todas as vezes que eu postar um conteúdo novo aqui. Eu não sou uma mera sobrevivente de um relacionamento abusivo com o narcisista. Eu sou uma mais que vencedora por meio daquele que me amou, Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, eu creio que esse vídeo, esse conteúdo de hoje, é, dentre todos os vídeos que eu já fiz, o mais importante. Eu relutei muito para me falar sobre esse assunto, mas eu creio que Deus não me colocou aqui no canal por acaso. Eu creio na minha chamada, eu creio que Deus permitiu tudo que eu passei com relacionamento abusivo, servisse para libertar e curar a vida de outras pessoas. A minha história ressignificada de trauma, de dor, de abandono, de rejeição, teve um lugar no qual eu cheguei, que é o lugar que Cristo me levou para ver a glória dele se manifestar na minha vida, me libertando, me curando, me sarando, fazendo uma obra de dentro para fora. Então ele me dá a oportunidade de te direcionar nesse caminho. De repente sua vida está fitada no ansiolítico, sua vida está fitada só na terapia, no seu levantar da sua autoestima e várias coisas que nós fazemos, o exercício físico e tudo mais, que é passado para vítimas de relacionamento abusivo. Eu sei que você está fixada nisso. Você, de repente, até é uma cristã, você conhece a palavra de Deus, mas você não tem um relacionamento com Deus da palavra. E a partir de hoje, eu não sei se eu vou conseguir falar tudo que eu preciso de falar nesse vídeo. De repente isso se torna uma série, mas eu não posso me calar. Eu preciso te falar algo que você de repente ainda não saiba. Ok? Eu quero começar aqui com um texto que você conhece bem. João capítulo 13. Vai falar a respeito que Jesus foi lavar os pés dos discípulos, né, e foi ceiar. E logo depois Jesus seria morto, né? Ressuscitaria. Ora antes da festa da Páscoa, sabendo que Jesus era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus. Judas caminhou com Jesus por 3 anos, no ministério, no discipulado. Ele caminhou com Jesus. Mas, no entanto, ele permitiu, durante aquele momento da ceia, lugar de comunhão, que o diabo colocasse na mente dele, no coração dele, que ele deveria trair o seu mestre, trair o seu Deus. Ok? Só para a gente iniciar essa conversa aqui muito séria. Eu estou numa campanha de jejum e oração. O Espírito Santo tem ministrado algo muito forte no meu espírito. E eu tenho feito lives lá no meu perfil, Pastora Jandernay Santos, no Facebook, falando sobre buscar a glória de Deus. Você deve entender, e se você não conhece a palavra de Deus, todos nós fomos feitos para conter a Deus. Nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos um ser triuno. O nosso espírito foi feito para se relacionar com Deus. Então, nesse relacionamento, eu me torno morada. Eu me torno casa. Porque no Antigo Testamento foi feita uma casa que andava, uma casa móvel, uma tenda, um tabernáculo, e dentro da Arca da Aliança, Deus habitava. Então, essa história judaico-cristã continua. Essa história continua e ela está intrínseca na Torá.
E aí vem Jesus e morre como um cordeiro no Novo Testamento. E ele nos dá a possibilidade de poder adentrar neste lugar de relacionamento com ele. E ele vir morar dentro de nós. Loucura, né? Mas a palavra diz que o evangelho é poder de Deus para nós. Mas para as pessoas no qual o diabo cegou o entendimento, é loucura. Para nós é poder de Deus. Mas para quem está cego, é loucura. Um dia eu era cega. Um dia eu não entendia. Hoje eu entendo. Hoje os meus olhos veem. Amém? E hoje eu quero estar falando, como eu falei num vídeo passado, sobre as portas de entrada, como o narcisista se tornou quem ele é na vida adulta, por causa do condicionamento dos pais na infância, da casa materna, casa paterna, a construção, né, do caráter do filho e da filha, feita por essa família disfuncional que cria narcisistas, produz em série narcisistas. Mas hoje eu quero falar sobre as portas de entradas espirituais. Eu tenho aprendido que narcisista ele é infestado de demônios. Ele é infestado de demônios. E o narcisista ele tem esse poder de transferir demônios para suas vítimas. Lá no finalzinho lá da minha mensagem, desse conteúdo de hoje, você vai entender por que sua vida está do jeito que está. Então, essas portas de entrada foi como aconteceu aqui com Judas. Ele permitiu que Satanás falasse no coração dele. Ele resolveu ouvir a voz do diabo. Essa história toda, a gente vê lá em Gênesis, quando o diabo, né, que está ali sendo mostrado através da serpente, ele conversa com Eva, ele tem ali um relacionamento com Eva, ele fala com Eva, né, ele atua ali naquele lugar. E o que era basicamente ali, o que o diabo estava fazendo? Ele não estava fazendo a serpente odiar, a mulher odiar a Deus. Ela estava fazendo com que a mulher se colocasse em primeiro. Ali houve um inflar do ego. Ali a mulher olhou para ela mesma. Ela quis ser Deus. E é isso que o ser humano quer. Todos nós. Foi isso que a serpente ensinou para Adão e Eva. Que eles poderiam ser Deus. Que eles não precisavam de Deus. E a partir daquele momento, ela seduziu, ela destruiu a criação de Deus. Ela manipulou, né, com sua voz, com a sutileza, né, de um animal que estava ali, né, um arquétipo da serpente, que provavelmente estava de pé. E aquela mulher olha e pensa assim, poxa, o que é isso? Eu vejo ela rastejando, eu nunca vi ela em pé. Então ela em pé estava ali falando para ela, olha, Eva, você pode ser Deus. Então, Adão e Eva deixaram de obedecer a Deus. A partir daquele momento começou uma idolatria, começou a adoração do eu. É aquela história que a gente ouve muito de quem passou um relacionamento pelo relacionamento abusivo e narcisista. A pessoa começa a ficar parecida com o narcisista. Aí você vai falar assim, como? Se o ego do narcisista é inflado, ele só vê ele mesmo, né? Ele quer ser Deus. Por que é que eu e você reproduzimos a mesma fala? Quem tem que vir em primeiro lugar agora é você. O que é ensinado para nós de princípio? Primeiro, a ter amor próprio, não ter amor a Deus. Tá vendo aí como é que o diabo é sutil e ele enganou toda a humanidade? Colocou essa idolatria do próprio eu
dentro do coração desse homem, dentro do coração dessa mulher. Então todo dia o diabo está falando para mim e para você, cai, cai. Você pode decidir sobre a sua vida. O diabo vai ficar falando, morde do fruto. Abre essas portas de legalidade. Meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida. A natureza adâmica é uma natureza má. Nós somos maus por natureza. O que faz a gente melhorar um pouquinho é a presença do Senhor. Por isso que o narcisista, a mulher narcisista, o homem narcisista, eles são tão perversos. Eles não têm dó de ninguém. Mas se eu e você entrarmos para o lugar de reconhecer que nós precisamos nos tornar uma nova criatura e nos submetermos à vontade de Deus, porque foi para isso que Deus criou os anjos e foi para isso que Deus criou Adão e Eva, para se submeter à vontade dele. Mas cada um escolheu, né, os anjos que se tornaram demônios escolheram ser Deus, ser igual a Deus. Então, todos os dias, o diabo está batendo na nossa porta para que essa natureza adâmica, essa natureza narcisista se manifeste. Romanos, capítulo 1, verso 22 e 23. Tem muita gente que não gosta de ouvir, mas eu vou falar. O máximo que você pode fazer é deixar de se inscrever ou dar um dislike ou tirar sua inscrição do canal. Mas nada disso vai me fazer calar. Eu já tenho mais de 23 anos que eu sirvo ao Senhor. E a minha chamada é essa. É impartir a verdade, a palavra de Deus. Então o povo, o ser humano, ele está sendo destruído por falta do conhecimento da verdade. Quem é a verdade? Jesus. Então ele está querendo mostrar para nós aqui, no capítulo 1 de Romanos, verso 22. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Então uma pessoa, um homem ou uma mulher, que ela não tem esse relacionamento com Deus, que ela não consegue obedecer o Deus que criou ela, Paulo está dizendo aqui que é louco. Ele acha que é sábio. Ele acha que tudo tá bom, que tá tudo legal, que ele é o máximo. Não é assim que o narcisista se acha? Ele se sente, só que não. Né? A mulher narcisista se acha, ela é mais gostosa, mais poderosa. Ela pega todo mundo, os homens se submetem a ela. Mas na realidade, ela se sente um lixo. E da mesma forma o homem. Não existe autoestima em narcisista, é uma farsa. É uma máscara que eles colocam. E Paulo está dizendo aqui, você está achando que você é sábio, mas você é louco. E mudaram a glória de Deus, né? Deus criou eu e você com a imagem e semelhança dele. Mudaram essa glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível. Bem como aves, quadrúpedes, répteis. Por isso Deus entregou tais homens à imundície pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Então o que acontece aqui? Adão, quando ele estava lá no Éden, ele se viu nu, mas ele já estava nu. Como assim que ele se viu nu? Por que ele agora tem uma preocupação com a sua nudez? Porque ele se viu. Ele se viu. Não foi isso que a serpente quis produzir? Você pode. Você tem autoridade sobre você, você não precisa se submeter a ninguém. Você não vai morrer. Você pode ser igual a Deus ou melhor do que Deus. Você não precisa de Deus. Então ele se viu. Ele deixou de olhar para a glória de Deus e começou a olhar para ele.
E a partir daquele momento ele se viu tanto que ele era um fracasso sem a presença de Deus, sem a visitação de Deus, sem a presença de Deus na vida dele, na vida de sua esposa. E é assim que o narcisista se sente. Ele pode até se vestir bem, falar bem, ter um bom emprego, sabe? Aparentemente está tendo aí uma família. Mas na realidade tudo é uma farsa, tudo é um fake. Então o diabo, ele naquele momento ali do Éden, ele faz se cumprir essa palavra aqui. Mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Agora o homem se adora. Então hoje o diabo se transvestiu. Ele não tem chifre, ele não tem tridente, ele não tem cauda. Ele se transvestiu na figura do ser humano, do hedonismo. Então o homem no centro. O homem no centro de tudo. A mulher no centro de tudo. E hoje com o feminismo, a mulher quer estar no centro de tudo. Quer destruir com a figura masculina. E você acha que isso vem da onde? Isso vem do inferno. Isso vem de Satanás. Então o diabo transvestiu-se de hedonismo. O seu prazer é em você mesmo. O ser humano agora se embriaga com ele mesmo. Ele se embriaga. Primeira, Colossenses. Eu vou ler Colossenses primeiro. Colossenses capítulo 3, verso 5. Presta atenção aqui comigo. Os resultados dessa idolatria. Porque todo pecado vai se resumir a isso, a idolatria. Presta atenção aqui. Estou falando da palavra de Deus. Se você quiser brigar, briga com Deus. Amém? É da palavra que eu estou falando. Não é da ciência. Freud não explica tudo. Põe isso na sua cabeça. A ciência não vai explicar coisas espirituais. A ciência muitas das vezes não vai se submeter a coisas espirituais. E hoje, nem a ciência está falando mais nada. Porque o homem, ele quer direcionar. Agora, você está vendo aí que XX pode ser XY. Um homem pode gerar. A ciência fala o quê? Tá me entendendo? Então tá aqui, olha. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Mas como assim? Prostituição é idolatria? Impureza, paixão lasciva, desejo maligno é idolatria? Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Então Deus está irado. Deus está irado contra esse homem que não obedece, contra esse homem, contra essa mulher que se acha Deus. Às vezes a gente acha bonitinho falar só o texto de João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas a gente esquece de João 3,36, que fala que a ira de Deus vai se manifestar contra o homem e a mulher que desobedece, contra o rebelde, contra aquele que não se sujeita à palavra de Deus. E o narcisista, o que eu disse no princípio? O ego, ele agora está no centro. Não é mais que Deus que está no centro. É ele que está no centro. Não é o Criador que está no centro. É a criatura que está no centro. Então, se o narcisista está no centro, ele decide. Ele faz. Como ele acha bom, como ele acha correto. Sabe? E o diabo, meus irmãos, eu quero falar sobre a palavra do Senhor, para você entender. De repente você não conhece, né?
a palavra de Deus, você não tem um relacionamento com Deus, você não sabe a respeito daquilo que Deus fala, né? A respeito da palavra. Eu quero falar para você a respeito dessa palavra hoje, para você nunca mais esquecer, guardar no seu coração. Ok? Olha aqui, presta atenção aqui comigo. Eu quero achar aqui. Ah, tá aqui. Como eu já disse de princípio, há anjos e há demônios. Deus criou os anjos, criaturas celestes, que foram criadas para servir a Deus. Então você vai ver lá, mostrando lá no Éden, lá no jardim, a visitação através de uma serpente, que por detrás estava o diabo, o acusador, Satanás. E há uma diferença entre os anjos de Deus e os anjos do diabo, os anjos do inferno, que são demônios. Qual é a diferença? Por que eles se tornaram demônios? Deus criou as criaturas celestes, todas elas, para servir a Deus. Mas aí os demônios caíram da sua posição original. Qual que é a posição original? Deixaram de cumprir e obedecer à vontade de Deus, por isso se tornaram demônios. Então existem anjos que estão a serviço de Deus e os demônios que estão a serviço do diabo, principado, potestade, dominadores que estão nas regiões celestiais. Efésios 6, a partir do capítulo 10. Lá no Salmo 103, você vai ver falando isso a respeito dos anjos. Deixaram de cumprir e obedecer a instrução daquele que criou, que é Deus. Então como é que o diabo, como é que Satanás atua? Eu falei que o diabo, ele tem, como é que ele pode entrar, quais as portas de entrada, né? Como é que ele entrou lá em Judas, que ele abriu a legalidade para o diabo falar na vida dele, apesar de ter sido um discípulo. Então tem muita gente que está dentro da igreja e pensa assim, nossa, mas como? Ela parecia uma mulher de Deus, ele parecia um homem de Deus. Judas também. Mas não foi por isso que o diabo não teve legalidade de falar na mente dele. Porque uma coisa, meu irmão e minha irmã, meu querido, minha querida, é ser cristão, outra coisa é ser crente. O crente, a Bíblia fala que até o diabo crê, que estremece. A gente precisa ser cristão. Cristão se submete à vontade de Deus. O cristão coloca Deus no centro do coração dele. Não é ele que é Deus. Não é Deus que serve a ele. O cristão serve a Deus. O cristão é filho de Deus. Ele tem um pai, que é Deus. Então os demônios são aqueles que pecaram e caíram da sua posição. Então quando eu e você abrimos a brecha, começamos a idolatrar, começamos a deixar que essa cultura do hedonismo entre no nosso coração. Aí você vai falar assim, ah não, é só narcisista que fica assim? Qualquer ser humano, qualquer homem, qualquer mulher pode se tornar uma pessoa narcisista. Pode. Não é algo que só que está aqui na cabeça, não. Está fragmentado os pensamentos. É uma forma de viver disfuncional. Qualquer homem, qualquer mulher pode se tornar um narcisista. De repente a gente vê traços, a gente vê um comportamento ou vários comportamentos que nos mostram. Mas o DSM-5, ele diagnostica como doença, às vezes, coisas que são vício. Então, muitas das vezes, a pessoa ela está viciada nela mesma. Me entenda. Eu estou te mostrando uma visão espiritual daquilo que eu tenho entendido do narcisista. O vídeo vai ficar longo, mas eu vou cortar depois alguns pedaços para ficar melhor. Mas assista todo o vídeo. Assista.
Então Deus não tem um adversário. Deus tem inimigo. Não existe uma guerra entre Deus e o diabo. Deus, tudo que foi criado tem que se submeter à vontade de Deus. Então a função do diabo é destruir a criação, é seduzir a criação. Então toda ação idólatra é influenciada por demônios. Lembra que eu te falei que você fica parecido com o narcisista? Porque nós, quando estamos dentro do relacionamento, começamos a idolatrar esse homem, começamos a idolatrar essa mulher. Como assim, pastora? Que nós colocamos essas pessoas muitas das vezes no lugar de Deus. Colocamos no nosso lugar, que Deus falou, amarás o Senhor, seu Deus, sobre todas as coisas, e o seu próximo como a você mesmo. Então a gente não ama a Deus e a gente não se ama. A gente coloca aquele homem e aquela mulher no centro. Aquela pessoa faz a gente de capacho, de lixo. Porque a gente começa a idolatrar. Tá vendo aí? Ele se ama. O ego dele é inflado. Ele se coloca na posição de Deus. E ele condiciona a mente das suas vítimas a fazer o mesmo. A idolatrar. Então toda a idolatria é uma influência de demônios. É basicamente a idolatria ou a adoração ao eu. Então se eu me prostro diante de alguma imagem, eu me torno parecida com ela. Então eu me pareço com aquilo que eu idolatro. Então, cuidado com esse negócio de amor próprio demais. Cuidado. Cuidado. Porque o diabo está te seduzindo, o diabo está te enganando. E para mim encerrar esse vídeo, eu quero falar sobre um assunto muito sério dentro desse assunto. Dentro da idolatria, dentro de tudo que a gente aprendeu, que a gente entendeu. A palavra do Senhor diz que quando um homem, ele se deita com uma mulher prostituta, ele se torna um com ela. O relacionamento sexual, independente se você é casado ou não casado, amaziado, tem os seus, como diz o povo aí, peguete, você pega um aqui, pega outro ali, né? Relacionamento sexual, ele também é triuno. Afeta o corpo, a alma e o espírito. A pessoa se torna um com a outra que está se relacionando com ela. Se torna um com aquela ali. Então, de repente, o homem, ele é casado e ele se deita com uma mulher que não é dele, ele está se tornando um com aquela mulher. Então, há uma transferência. Há transferência de demônios, de emoções, de doenças. E dentro do relacionamento com o narcisista, eu tenho ouvido tanto isso. E não só com o narcisista. Eu tenho ouvido tantos testemunhos falando do relacionamento de mulheres cristãs que se submetem a esse Deus chamado narcisista, que se submetem a essa mulher, Deus chamado narcisista, a ponto de ter um relacionamento sexual fora da palavra de Deus, fora da vontade de Deus. Romanos, você lê aí na sua casa depois, capítulo 1 de Romanos. Amém? Lê aí. Pede para o Espírito Santo te revelar, pede o Espírito Santo para falar com você, pede para o Espírito Santo mostrar para você. Verso 26 do capítulo 1, por causa disso os entregou às paixões infames. Então Deus entregou. Já que você acha que você é Deus, que você os entregou, Deus, às suas paixões infames. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sexualidade, a sua sensualidade, cometendo torpeza
homens com homens e recebendo em si mesmo a merecida punição por seu erro. O que a palavra está querendo nos dizer aqui através de Paulo, escrevendo o livro aos Romanos? Ele está dizendo aqui a respeito das relações sexuais íntimas, que Deus criou a relação de forma natural para que o homem e a mulher se relacionassem, não só para ter filhos. Deus colocou Adão e Eva lá no jardim e deu algo para que eles pudessem se alegrar, que é o sexo. Então ele está falando aqui que as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. O que é contrário à natureza? É um relacionamento anal. Eu preciso dizer isso para você, minha querida. Sabe, porque muitas das vezes o narcisista, ele... Vamos falar para as mulheres cristãs que estão aqui me ouvindo, recebendo esse vídeo. Quantas vezes o seu marido pediu para você que queria ter um relacionamento anal com você? Muitas vezes. Muitas vezes. E quantas vezes você cedeu? Quantas vezes você cedeu? Então tá aqui, ó. Tá vendo aqui como que Satanás entra na vida desse casal? Como é que Satanás entra na vida do narcisista? O narcisista, ele começa lá na infância, né, a dar lugar pro diabo. De repente, pelo pai, né? Tinha uma revistinha pornográfica e o menino viu, começou a ver, né? E pornografia, todos nós sabemos que ela produz vício, como uma pessoa que tem um vício no crack, como uma pessoa que tem um vício na cocaína. É o mal desse século, é o Deus desse século, a idolatria da pornografia. Porque o homem que desde pequeno, a mulher que desde pequeno está vendo essas coisas, que é contrária à natureza daquilo que Deus criou. Porque o ânus, ele não foi feito para entrar nada, ele foi feito para sair. É o lugar de sair fezes. Então, por mais que tenha milhões de vídeos aqui no YouTube falando para você que é normal o relacionamento anal, aí já é problema seu se você recebe essa mensagem para sua mente, que não é mais subliminar, tá escancarado. E muitos cristãos fazem. Tem muita gente aí que não consegue mais se relacionar com Deus porque está nessa prática. Então, começa lá na infância, a menina, o menino, a se contaminar, a ser condicionado por essa mentira, né? Através da revista, né? Ou o pai e a mãe falando não tem nada a ver com masturbação, não tem problema, né? Às vezes as professoras, elas foram instruídas com esse pensamento de que, e o psicólogo, o psiquiatra, que é normal a criança se tocar. Às vezes a criança se toca, mas ela não está se tocando para a sensualidade ou a sexualidade. Quem sentir esse padrão? O pai e a mãe. As pessoas que estão perto. Às vezes vai incitar também nessa pessoa ela ser assim por um abuso. Por um abuso sexual. A pessoa vai chegar um tempo da vida dela que ela vai começar a reproduzir aquilo que ela aprendeu. Então, de repente, a pessoa está vendo lá na pornografia, né? Ela começou lá, criança na pornografia, lá vendo as revistinhas de um homem transando com uma mulher, né? E mostrando, vendo aquela filmagem lá de um homem transando. E, de repente, na vida adulta, ele quer ver um homem transando com uma criança. Então, é isso que a palavra está querendo nos dizer. Que Deus entregou, já que você quer viver sua vida como se você fosse Deus, você resolve sobre a sua vida, como diz o feminismo, meu corpo, minhas regras. Então você tem direito de se relacionar com quem você quiser.
Seu corpo é seu. Você que manda em você. Você é o seu Deus. Então você aceita o homem te abusar. Você aceita o homem fazer sexo anal com você. Você aceita. Porque vai condicionando a mente, a pessoa ficando viciada naquilo. Ela não vai querer mais ter o relacionamento natural, que é pela vagina. Vai querer ter o sexo anal. A mulher não vai querer. Ela vai querer ter o sexo anal. Eu estou falando de algo que me falaram. Que é assim. Que acaba que a mulher troca. Ela não quer mais o natural. E aí tem gente que fala assim, não, então só os gays estão pecando? Não pode falar gay mais agora, né? Não sei como é que fala, mas não importa. Estão pecando porque estão fazendo sexo anal? A mulher também está pecando porque está fazendo sexo anal. Está sendo sodomita. Ela está nessa prática de idolatria. Lembra lá em Colossenses que eu falei? Da promiscuidade sexual, da prostituição. Que tudo isso se encaixa na idolatria. É o homem colocar no centro da vontade dele, ele faz da forma que ele acha certo. Mesmo que ele tenha que contrariar a Deus. Então, Deus está falando conosco através desse vídeo. De repente você está aí, mulher, o narcisista te abandonou porque você não faz. Você não faz sexo anal. Na realidade, o narcisista eles gostam de porqueira. Eles gostam de lixo. Eles gostam de coisa nojenta. Eles gostam de fezes. Gostam de coisa fétida. Gosta de tudo que contraria a vontade de Deus. Então, glória a Deus, porque essa pessoa saiu da sua vida. Então você vai continuar se humilhando para esse homem, porque quando o homem ele tem um relacionamento coito, anal com a mulher, é uma forma dele humilhar a mulher. É a forma dele reproduzir aquilo que ele viu na pornografia. É uma forma de dizer para a mulher que ele tá dominando ela. Então você está com o seu coração tão condicionado a essa pessoa, essa pessoa se tornou um Deus na sua vida que você permite esse homem te destruir por dentro. Destruir suas emoções. Porque com certeza, no coito ali, né, muitas das vezes é tirado do ânus, colocado na vagina, e é um lugar onde tem fezes, por mais que lave, vai ter fezes, é o lugar onde que passa as fezes, o canal, né, aqueles anéis lá vão se romper. E você está se oferecendo para esse homem como que se, né, eu tenho que fazer isso aqui porque senão eu vou perdê-lo. E eu vou te dizer algo muito importante. Você de repente é uma mulher de Deus, uma cristã, tem um relacionamento com uma pessoa que quer isso, que faz isso com você. Você me ouça o Espírito Santo falar com você através desse vídeo. Você pode também ser como esses que a palavra está falando aqui em Romanos. Deus te entrega. Deus te entrega as suas paixões. De repente você pode perder a salvação por causa desse homem. Por causa desse relacionamento. Por essa falsa submissão. Submeter ao marido não é isso não. Você tem na sua consciência primeiro a palavra de Deus. E na palavra de Deus diz que é pecado. Os sodomitas não herdarão o reino dos céus. Porque uma das práticas de Sodoma e Gomorra era essa. Era o relacionamento. O coito feito através do ânus. Então, em nome de Jesus, entenda que esse vídeo aqui vai ser algo que vai mudar a sua história, mudar a sua vida. E como eu já disse, são portas de entradas. A porta de entrada do ser humano é pelo relacionamento sexual. Uma das. E essa pessoa que está se relacionando com você está transferindo demônios para dentro de você. Por isso você tem uma doença que não sara.
Por isso sua vida vai de mal a pior. Por isso você não consegue ter alguém fixo na sua vida. Você tem infectar de demônios. Tem legiões de demônios dentro de você. Se tornou uma pessoa impura. Precisa da purificação do Senhor. Então eu e você não podemos dar lugar para o diabo. É isso que o narcisista faz na nossa vida. Quando ele se relaciona com a gente, principalmente quando nós somos mulheres de Deus, homens de Deus. O narcisista entra para a nossa vida para nos fazer dar brecha para Satanás. Para trazer infestação de demônio para nossa casa, para nossa vida. O propósito do diabo é esse. Roubar, matar e destruir todas as áreas da nossa vida e usando pessoas. O diabo é um ser espiritual. Ele precisa de um corpo para se manifestar. Ele precisa de uma pessoa para usar. E o narcisista é cheio de casta de demônio. Tem legiões de demônios narcisistas. Você pode achar isso loucura. Mas é algo extremamente espiritual que eu estou falando. Não fique incrédulo a isso. Então toda a nossa sexualidade de forma errada, a pornografia, a masturbação, porque antigamente a gente achava que só era homem que mexia com pornografia, hoje também as mulheres. Elas se acham no direito. Elas se acham no direito de achar que um OnlyFans da vida é algo normal. E não querem ser chamadas de prostitutas, querem ser chamadas de modelo, de influencer. Então muitas das vezes esse homem está olhando para ela lá, para essa mulher que está se achando empoderada, vai lá, olha para ela, né, se masturba lá, os viciados em masturbação, vai lá e masturba, né, vê ela como um objeto, como um lixo, objetifica ela. Vou pegar essa. Nossa, eu quero ver isso aqui. Né? Eu quero ver isso aqui. Depois fica com nojo dessa mulher. Nossa, acabei de usar esse trem aqui, vou jogar fora, vou abandonar. Só serve ali para aquele momento. Então, essas pessoas, elas nos condicionam a dar lugar para o diabo. Através da pornografia. A pornografia é o pior de todos. Esses demônios, né, essas portas de entrada dessa geração aprisiona a pessoa. Se torna um vício. De repente, esse narcisista lá desde criança, ele é abusado. Lógico que eu não estou dando vazão para dizer que coitadinho dele, coitadinho dela. Por eles ser o que eles são. Que eles têm uma escolha. Como eu e você tivemos uma escolha de continuar sendo feito para a glória de Deus, de agradar a Deus, de fazer a vontade de Deus, da mesma forma eles têm essa possibilidade, mas eles não querem. Eles querem continuar sendo Deus deles. Continuar sendo embriagado com eles mesmos. Muitos deles foram abusados. E a Bíblia nos diz lá em Juízes, se eu não me engano, capítulo 19, do 25 ao 28, conta a respeito de Belial, que entrou no corpo de uns homens, para esses homens estuprarem uma prostituta até ela morrer. Então, é o diabo. É Satanás que entra. E quantas vezes, dentro do relacionamento com o narcisista, eles abusam das suas vítimas. Eles têm aquele sexo masoquista, machuca a pessoa, maltrata a pessoa. Quantas vezes? Então é o diabo que está por detrás. É a brecha. Sabe? Foi o diabo que usou aquela pessoa para estuprar, para fazer mal para aquela criança. E na vida adulta, esse homem vai reproduzir o abuso na vida de alguém. Ele vai reproduzir a pedofilia, porque ele foi abusado lá na criança. Quando ele era criança, por alguém teve um coito anal com ele vai querer ter com outras crianças. Ele vai querer abusar de outras crianças. Então, a promiscuidade sexual, que significa porneia, é algo que abre essas brechas para masturbação,
para pornografia, para esse sexo que não é natural, que eu acabei de falar. Isso tudo atrai demônios. Abre brecha, abre legalidade, abre portas. Portas não, portões, né? E é por isso que eles não conseguem se libertar. Eles não conseguem se humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, ficam aprisionados. São pessoas que não conseguem se realizar na vida. Por isso que é essa procura, né, de vítima. Porque isso tudo suga energia. Pecado suga energia da gente. Já viu que quando a gente faz alguma coisa errada, principalmente, né? Eu posso falar de mim mesmo, quando lá atrás, antes de eu me converter, ficava com um, ficava com o outro. Eu não entendia, né? Mas é um peso que eu carregava. Né? Então, tem muita mulher pesada. A vida dela tá pesada, o homem tá pesado. Porque é assim que o diabo faz, ele suga a energia daquela pessoa. Aquela pessoa fica fraca. É por isso que tem muita gente que quando sai da presença de Deus não consegue voltar. Porque fica fraco, o diabo suga energia, traiu o demônio. A casa está adornada, mas não tem o Espírito Santo na porta. O Espírito Santo não está guardando aquela casa. E aí pode ser que a gente expulse os demônios desse narcisista, sai mas ele volta a fazer as mesmas práticas, ele volta para a pornografia, ele volta para a masturbação, ele volta a abusar das vítimas, volta mais 7. Ele volta de novo a ser aquele porco, os porcos, no qual o Senhor atravessa o mar para ir lá para o outro lado de Gadara, na cidade de Gadara, tinha um endemoniado lá. E esse homem estava doutrinado, isolado, condicionado por esses espíritos malignos, a ponto dele se cortar, a ponto dele comer resto morto e dormir em cima do cemitério, nas lápides do cemitério, vivia no cemitério. Literalmente era a manifestação de um demônio na vida dele. E ali havia uma casta de demônio. Ali havia uma legião de demônio. E aí ele pede, quando o Senhor vai para expulsar, os demônios falam para ele, não nos tire desse território. Nos lance nos porcos. E aí lançou nos porcos. Por isso que fala que os porcos, né, é um animal impuro. Então, essa pessoa, o que ela precisa? Ela precisa de voltar para a casa do pai. Lembra do filho pródigo? Saiu, foi comer as bolotas dos porcos, a comida dos porcos. Mas um dia ele voltou para casa. O pai perdoou, o pai amou, o pai colocou um anel no dedo, o pai deu uma nova veste, o pai fez uma festa para ele. E eu creio, meu querido, minha querida, tem muita gente que fala assim, narcisista muda se quiser. É transformado, sabe? Porque Deus pode transformar tudo quanto é pessoa, que a pessoa abrir o coração para Deus mudar, Deus muda. Aí está o problema. Deus tem a solução, o problema é o narcisista que não quer. Então não coloque culpa em Deus. Não coloque culpa em Deus. Deus não tem culpa dessa pessoa ser assim. Ela escolheu ser assim. Passar dificuldade, passar provação, luta, ter trauma, ter sofrido abuso. Todos nós já passamos de uma forma ou de outra na nossa vida. Abandono, rejeição. Mas nós escolhemos. Então essas pessoas ficam aprisionadas. Se tornam idólatras de si mesmas. Não se realizam. Porque masturbação não realiza ninguém. O que foi feito para trazer realização é o sexo entre o homem e a mulher. Então se torna ali uma patologia. E a pessoa literalmente está transando com o inimigo, com demônios. Ela está se masturbando para algo que ela idealizou. É um prazer momentâneo. Que destrói essa mulher, destrói esse homem. Que abre a porta para essas castas de demônio entrar. Percebe? Todos os filmes que tem algum ritual satânico, tem alguém transando. Em seitas ocultistas, é feito sacrifício sexual. Todas as nações que Deus falou para o povo de Israel não se misturar, faziam cultos
a outros deuses e tinha ritual, né? Entre os sacerdotes daquela época com mulheres, com homens. Tem que foi um dos maiores pessoas que trabalharam na pornografia, o nome dele é Rocco. Aqui na internet deve ter esse testemunho dele aí. Foi um dos ícones, né, do pornô. Ele disse que ali, quando é para fazer aqueles vídeos, né, pornográficos, que há rituais infernais para aquele vídeo dar muita audiência. Aí você vai ver que 80% dos vídeos são grátis. Porque quer manter o maior número de gente possível preso a essa nojeira, esse lixo que destrói famílias, que destrói pessoas, que destrói casais, que destrói as crianças. Porque esse homem que tá lá vendo a pornografia hoje vai ser o estuprador de amanhã, vai ser o abusador de amanhã. Então, por isso que as pessoas narcisistas, elas estão aprisionadas, elas estão cheias, são casas de demônios. Por isso que há morte nos olhos deles. Lembra que você ficou assim falando, quantos vídeos que tem aqui falando dos olhos? Porque há demônio nos olhos. A pessoa fica literalmente ali sendo usada pelo diabo, por Satanás. A mente daquela pessoa já tá escravizada pelo inimigo. Então o que é que você tem que fazer? Você de repente está dentro do relacionamento, é casada com um narcisista e ele fica te pedindo para você fazer o sexo anal. Você vai abandonar essa prática. Você não vai aceitar mais isso. Você não vai aceitar mais essa situação. Eu tô orando. Não, ora e toma ação. Ora e toma ação. Mas de repente você está me ouvindo e você é um narcisista. Você é uma pessoa que até então você achava que você tinha só um problema que a ciência pode resolver. Eu quero te dizer que Deus pode mudar você, Deus pode transformar você. Aliás, transformar, né? Porque mudança a gente pode mudar de um lado para o outro. Mas a transformação é uma metanoia. É mudar o curso da sua vida. É fazer você pensar como Cristo pensa. Então, em nome de Jesus, como Jesus ordenou para aquele menino que estava que aparecia que era uma epilepsia e os discípulos não puderam expulsar o demônio dele. E Jesus diz para os discípulos, olha, vocês não estão conseguindo expulsar por causa da incredulidade. Porque tem também demônios que só saem debaixo de jejum e oração. Naquele caso era debaixo de jejum e oração. Então, eu creio, minha querida, você que de repente está casada com um narcisista, você de repente tem um relacionamento com um narcisista, você não quer abandonar o seu casamento, você quer continuar, já está muitos anos casada, você tipo assim, já acostumou com essa história. Eu quero te falar, minha querida, ore, jejue, busque esse Deus de libertação para sua casa, para esse homem, sabe? Faz uma aliança verdadeira com Deus, em nome de Jesus. E Deus com certeza vai fazer a obra dele na sua casa, na sua família. E você, meu querido, que de repente está debaixo desses espíritos malignos, desses espíritos que condicionou sua mente desde criança, fez que você se tornasse essa pessoa que você é. Porque dentro da sua cabeça há uma confusão, você não sabe quem você é, você não tem uma identidade. O diabo roubou a sua identidade, como fez com aquele endemoniado de Gadara, roubou a identidade dele. Deus quer te dar uma nova identidade em Cristo, te fazer filho. Eu quero te falar que a sua origem é em Deus. A sua origem é em Deus. A sua origem é no Pai. Não repita a mesma história da sua mãe, não repita a mesma história do seu pai. Você não é fruto daquilo que você viveu lá no passado. Deus pode zerar a sua história a partir de agora e começar tudo novo. Deus pode fazer isso. Só basta você crer, receber Ele, confessar Ele com a sua boca e crer com o coração. Deus
pode te perdoar de todos os seus pecados. Você pensa, por mais que a ciência diga que você não pense, que você não tem um mero remorso, você tem um remorsozinho aí dentro de você, que precisa voltar a ser um arrependimento. Você precisa se arrepender dos seus maus caminhos. Você precisa se confessar e deixar para que você alcance a misericórdia de Deus. Se Davi não pensasse assim, se Davi não entendesse que haveria salvação, transformação, que não haveria perdão para ele não teria pedido perdão para Deus, ele não teria voltado atrás. Mas ele reconheceu que Deus podia mudar a história dele. Davi foi um assassino, Davi foi um adúltero. E Deus deu perdão para Davi. E é isso que ele precisa de fazer com você. Ele precisa fazer isso com você, mas você precisa de abrir o seu coração. De repente pode acontecer, que é algo que eu tenho orado, que tanta gente me pergunta e fala assim, será que pode um narcisista mudar? Meu sonho é eu receber um testemunho de alguém e falar assim, olha, alguém no mundo que era narcisista foi mudado, foi transformado. Deus mudou a vida dele, porque só Deus, meus irmãos, meus queridos, as pessoas que recebem meus vídeos, que me acompanham aqui, só Deus pode mudar a condição humana. Lembra que nós somos criados por Deus. A imagem e semelhança dele, para a glória dele. O diabo, ali por detrás da serpente, enganou Eva. Seduziu Eva. Para que Eva achasse que ela era o próprio Deus, que ela não precisava mais de Deus, que ela poderia viver a vida dela como ela queria. Aí ela colocou no centro do coração dela ela mesma. Mas a partir de hoje, em nome de Jesus, Deus está falando com você através desse conteúdo e quer mudar a sua história por completo. Em nome de Jesus. Amém? Muito obrigada aí por você ter tido a paciência de ouvir, né, de receber esse conteúdo. Entenda de forma espiritual aquilo que está sendo liberado de forma espiritual. Amém? Pessoas espirituais entendem as coisas espirituais. Carnais entendem coisas carnais. Discernem coisas carnais. Mas de repente você é um carnal e você pode entender de forma espiritual aquilo que eu estou falando para você. De repente esse vídeo é a solução para a sua vida. Amém? Um grande abraço e até mais.